Fala aí galera, eu sou o T e a pergunta mais honesta possível é: o que sobra depois do hype? E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho, depois de você digitar F no chat, comentar um pouquinho sobre a morte, o luto, que descanse em paz o nosso Yu-Gi-Oh! Gênesis. Pois é, vamos acompanhar um pouquinho sobre esse formato. Se você não sabe o que se trata o Gênesis, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que nada mais é do que um formato alternativo que nós temos de maneira oficial da Konami e que tá tendo um tratamento muito diferente de qualquer outro formato alternativo que nós tivemos até aqui. Os formatos Time Wizard, Edison e tal, nada se compara com o tratamento que a Konami vem dando para o Gênesis, que, diga-se de passagem, é um formato alternativo exclusivo daqui do TCG. Pois é, lançou há um certo tempo atrás, no começo teve-se um hype absurdo em cima disso, muita gente com muita expectativa em volta desse formato. Oh meu Deus, Yu-Gi-Oh! Raiz voltou, tiraram o link, tiraram um pêndulo, então toda aquela questão obscena que a gente tem no jogo, que piora o jogo, tudo tá muito mais saudável, o Yu-Gi-Oh! Raiz voltou, eu posso invocar meu Mago Negro, então teve um hype grande em cima desse bagulho, tanto que eu troquei o meu canal de Master Duel pra focar especificamente nos jogos comentados de Gênesis, o que eu ainda gosto de ver os jogos por lá, mas o tempo passou e agora tudo deu uma esfriada e todo aquele hype que tinha caiu por terra, tanto que se você for dar uma olhada lá no DB, tem uma ranked específica pro Gênesis, tem pouquíssimas pessoas jogando na ranqueada de lá. O que aconteceu? O Gênesis, afinal de contas, morreu, e quem acreditou nesse formato é um trouxa, porque é claro que ele ia flopar. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então, meus amigos, então aqui na tela, só vou deixar essa tela de fundo do Gênesis, só pra gente poder comentar um pouco em cima, e é o seguinte, cara, de fato, o formato foi lançado de surpresa, não se esperava sobre isso, não se tinha comentários prévios sobre isso, a Konami simplesmente soltou e pá! Tá aí um formato alternativo pra vocês poderem jogar. Foi muito interessante. E no começo, não sei se você acompanhou ali o começo, inclusive eu tenho um live falando um pouco sobre isso aqui em cima, e o que eu achava muito divertido era o fato de a gente poder estar descobrindo os decks que você pode usar, né? Descobrindo o deck building que você pode usar pra poder pegar uma engine específica, somar ali a pontuação da engine, colocar a tech que você pode usar ou não. No começo eu tava até um pouco pensando assim que tipo, mano, isso aqui é um formato diferente, a gente tem que se reeducar, porque muita gente vai querer simplesmente pegar o jeito que você joga no TCG e jogar por aqui, ou seja, se não tiver 15 hand trap no meu deck não é bom, porque eu vou perder. Calma, irmão, é o Gênesis, o formato tá mais lento e tal, nunca imaginei que seria um formato antigo, obviamente, eu sempre falei, cara, tem deck que vai arrombar tua cara, você vai perder jogos porque sim. Porém, overall ali, via de regra, você ainda vai conseguir jogar assim do segundo. Então, fica tranquilo, não precisa ser um deck com 20 hand traps, senão você perde o jogo. Calma, até porque muitas hand traps dessas são pagas e tal, e a gente ia ter que se readequar nesse sentido. E aí, grande parte do fator de diversão ali pra mim no começo estava em volta disso, de eu ir tentando montar os decks e tal. Nesse momento, a gente via muitos decks diferentes e muita gente jogando, na ranqueada do DB, por exemplo. Por quê? Justamente por causa disso. Os caras iam testando pra ver quais eram as melhores opções e qual tipo de deck dava pra você fazer. E aí, no sentido de baixar, de ter mais diversidade, nesse sentido, fez total sentido, porque você ia tendo as diversidades absurdas em estratégias que você podia usar, e aí quando você tem uma diversidade absurda, o uso de hand trap fica até um pouco limitado, então calma aí com relação às hand traps que você pode usar. E tinha muita gente querendo jogar de fato. O que aconteceu no decorrer do tempo? Rapidamente, como em todo jogo, sempre vai existir as melhores opções para se jogar aquele jogo, e isso se chama o meta. O meta sempre vai existir em qualquer deck. O que aconteceu é que esse meta passou a ser definido, e só pelo fato do meta ter sido definido e você tem que enfrentar muitas vezes o deck meta, porque se ele é a melhor opção, geralmente ele vai ser mais utilizado. Só por causa disso o hype abaixou? Não.
simplesmente a gente começou a encontrar os fatores problemáticos que tinham ali. No primeiro dia que o Genesis lançou, muita gente se dedicou um tempo a simplesmente pegar a decklist mais tóxica possível e jogar lá no Twitter. Então no primeiro dia do Genesis anunciado, você via lá um deck com um monte de Mystic Mine, Demise of the Land, Metaverse, porque não tinha custo nessas cartas. 2 dias depois eles lançaram uma correção, mas é só pra dizer que o pensamento do jogador de Yu-Gi-Oh! Sempre vai aí, sabe? Sempre vai tentar ver quais são as opções mais obscenas que tem e tentar usar aquilo, porque essas opções geralmente vão ser as maneiras mais rápidas de se ganhar os jogos. Isso é divertido? Não importa, sabe? É um jogo competitivo e as pessoas vão nesse lugar. Então no começo tinha muita decklist dessa, sabe? Tanto que a gente olhava e via que o Vanquish Canine, praticamente, o Vanquish Canine TCG podia ser usado no Genesis. O Dracoteio, praticamente o mesmo, podia ser usado no Genesis no primeiro dia. Eles fizeram uma correção, mas mesmo assim a gente ainda manteve algumas questões que precisava de um olhar mais focado, porque senão o jogo ia ser ruim. Bom, teve um novo ajuste de pontuação. Esse ajuste de pontuação corrigiu sim algumas questões, mas é claro que ainda ficaram muitas coisas pelo caminho. E aí tem um grande fator de você poder, de o Genesis ter esfriado pra cacete, porque eu acho que até no primeiro ajuste a gente ainda tava tendo bastante movimentação e o primeiro ajuste de pontuação dava uma esperança, né, de que beleza, tem problemas aqui, mas isso vai se renovar. Depois veio essa pontuação, e aí a gente teve a consolidação de algumas questões, como o deck de Onomatic, como o deck de Radiant Typhoon, a engine de Radiant Typhoon, não o deck, né? Esse tipo de coisa. E o jogo naturalmente foi se esfriando no decorrer do tempo, porque nós não temos onde jogar. Então o Genesis é simplesmente uma ideia que tem por agora. Ele tem os side events dentro dos YCS, mas são poucos, então se a database usada para poder mexer de fato no Genesis são o resultado do YCS, é bem difícil, sabe? Porque são poucos eventos, e aí esses poucos eventos que alimentam a database são um pouco esquisitos. Fora isso, a Konami quer que a gente vá testando e mandando as questões pra eles, né? Jogando em torneios, local, ou então simplesmente do que você tá testando e mandar pra eles, que eles também vão usar como database de decklist, por mais que o foco principal seja pegar as decklists de torneios. Mas ainda assim, que incentivo que você tem pra jogar? Eles criaram o formato, beleza, mas que incentivo que você tem pra jogar? Então, o fato de não ter muito bem onde jogar, como jogar e tal, o formato nem é oficial de maneira online. Você joga no DB, ou no Yu-Gi-Oh! Pro, esse tipo de coisa, sabe? Então, até porque a Konami não tem um lugar que a gente possa jogar. Ah, por que não tá no Master Duel? É uma boa, se tiver no Master Duel vai ser incrível. Mas o Master Duel também, majoritariamente, pega o público oriental. O Genesis é exclusivo TCG. Como que você vai botar no Master Duel, sendo que não é um jogo para o formato do OCG ainda? Daqui a pouco pode vir a ser, e quando o formato OCG aderir ao Genesis também, aí sim você pode esperar para ver no Master Duel, e aí sim a gente pode ter um crescimento. Porém, isso aqui é coisa pro futuro. Vamos falar do momento atual. O Genesis, que muita gente tá declarando já como morto, ainda não lançou. É um deck que tá, um formato que tá simplesmente em formato beta, e eles estão pegando todas as questões, eles estão fazendo o que, de verdade, eu já pedi isso há um tempo atrás. Como que eles fazem o design de cartas? Por que antes a Konami, a gente tinha muito essa parada de que a Konami lançava um arquétipo e esse arquétipo explodia e ele era usado de um jeito que eles não pensaram pra ser. O Denji é um grande exemplo que eu sempre pensei isso. O Denji não foi feito pra ser usado do jeito que foi. E ele foi um caos no TCG. Como que resolve isso? Konami, olha só. Quando você vai lançar um produto, eu sei que vocês treinam e testam o bagulho. Mas se você só testar o bagulho pra ser usado do jeito que você pensou, você não vai chegar no que os jogadores vão fazer. Que quando o Genesis lançou, o que os jogadores fizeram? Eles tentaram fazer a parada mais absurda possível e ver qual era a parada mais quebrada que tinha ali. Foda-se se o Genesis foi pensado ou não pra ser jogado daquele jeito. O Genesis não foi pensado pra ser jogado daquele jeito. Mas o que os jogadores fizeram? Eles tentaram atacar a parada mais absurda possível. Então, se em um produto como o Danger, por exemplo, lá atrás, se eles tivessem feito o seguinte, olha só, galera, tem esse arquétipo aqui. Eu vou chamar um grupo de jogadores profissionais aqui de Yu-Gi-Oh! Galera, olha esse arquétipo. Monta um deck aí pra gente, vamos testar esse deck? Vamos ver qual é? Early Access, assim, sabe? Não pro público geral, ou talvez só internamente. O que os jogadores iam fazer? Eles iam tentar montar essa decklist como se fosse pra jogar um torneio, e eles iam tentar encontrar as dinâmicas daquele formato, e iam fazer a decklist de maneira quebrada. Então eles iam quebrar o deck, com certeza. E aí, se isso é feito em Early Access, antes de lançar, tendo o deck já quebrado pelos jogadores que já testaram o bagulho, você corrige, e depois você lança corrigido. Então, isso é uma parada muito óbvia de ser feito,
E é o que eles estão fazendo no Genesis. Muita gente tá encarando o formato do Genesis, do jeito que foi lançado agora, como sendo o produto pronto, tá lançado e ele flopou. Oh, meu Deus! Caralho, mano, é bizarro, bizarro, bizarro. O público, no geral, ele é muito parecido com o público que acompanha futebol, sabe? Que a gente é colocado aqui no futebol brasileiro, por exemplo, em que o técnico, ele tem que ter 5 jogos. Se ele não ganhou 5 jogos, rua. Tá demitido, porque acabou o trabalho desse técnico. E isso é exatamente o que tá sendo feito aqui. Se tem um períodozinho de teste e já caiu o bagulho, morreu, acabou. Não, a parada ainda nem lançou. Nem lançou ainda. De fato, esfriou pra caralho. E a Konami não pode deixar esfriar pra caralho. Eu acho que nisso eles erraram pra cacete. A Konami tá fazendo uma parada que eles nunca fizeram antes em nenhum lugar, mano. Que é dar atenção pro Genesis, lançar esses artigos que eles estão lançando, colocando observações, se comunicando com a gente de uma maneira que não vimos em nenhum outro lugar. O Genesis é a parada do Yu-Gi-Oh! TCG. É o que o Yu-Gi-Oh! TCG tem pra poder ter identidade, digamos assim. A gente tá, até hoje, toda hora eu falo, que a gente pode até estar no momento bom do jogo, mas basta isso aqui, ó, instalar uma voz na cabeça de um japonês desgraçado no OCG pra eles lançarem uma carta que quebra tudo. Isso vai reverberar aqui, porque o Yu-Gi-Oh! É um jogo do OCG, não é do TCG. O Genesis não. O Genesis é um lugar em que a gente pode esperar que vai vir uma coisa diferente. Então, ainda tá em teste, de fato esfriou, e aí eu acho que eles erraram. Tinha que ter mais formas deles tentar manter isso vivo na comunidade. Não pode só lançar o ajuste de ponto, ter o side event no ICS e ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Vai cair, vai esfriar, ninguém mais vai se importar daqui a pouco, entende? Enquanto não chegar no momento em que a Konami tiver isso como de fato uma coisa oficial nos torneios dele, né, de ter um torneio focado no Genesis, eu acho que até lá é que vai ser o lançamento oficial do Genesis. Até lá, o que a gente vai ter é período de testes, mas que, de novo, a Konami não pode simplesmente soltar o bagulho, cruzar os braços, esperar chegar o momento do lançamento. Isso não vai manter o formato vivo. Eu acho que eles têm que dar uma cuidada melhor. Mas aí é que entra uma outra parada, de que eu acho que o Genesis pode dar certo? É claro que pode, eu tô com muita expectativa de que eu acho que esse jogo vai dar certo sim. Porém, agora eu vou comentar sobre algumas outras questões que são bem problemáticas e que eu acho que a Konami precisa dar uma atenção muito grande para ele, tá? O Genesis é um excelente formato porque você vai ter como porta de entrada para novas pessoas jogarem. Como que novas pessoas vão começar a jogar Yu-Gi-Oh! A partir de um formato alternativo? Isso por si só já é um pouco esquisito, sabe? Eu quero começar a jogar um jogo, mas eu vou ter que começar a jogar um jogo no formato alternativo? Esquisito, sabe? Por que eu faria isso? Por quê? Se você não tá ligado, o Master Duel, que teoricamente é o jogo base, o jogo WoW que a gente tem aí de Yu-Gi-Oh! No geral, e que se uma pessoa que quer começar a jogar Yu-Gi-Oh!, que começou agora e tal, ela vai começar a jogar no Master Duel. Por quê? O Master Duel é o jogo oficial da Konami. Então, quando vocês lembram o que aconteceu quando as pessoas iam jogar esse jogo, lançou um jogo novo de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Aquele anime lá da minha infância, legal, vou jogar. E agora? Full combo de Adamantium com Calamity, full combo de tal coisa, full combo de tal parada. Então, esse tipo de coisa desmotiva. Antes, a gente tinha até a parada de que a mesa era feita, o cara passava um tempão jogando, a full board dele era inquebrável, o cara perdia. Agora, até tem um pouco de diferença, porque o cara faz uma mesa que à primeira vista não parece nada demais, mas enquanto você vai tentando jogar, o cara vai jogando no teu turno. O que também vai dar uma sensação para as pessoas novas de que, pô, que bosta, hein? O cara tá jogando o turno dele no meu, sendo que ele começou a jogar primeiro e eu não posso jogar porque ele tá me atrapalhando a todo momento. Então, tem esses fatores aí de que pra uma pessoa nova que vai começar a jogar, ela vai bater nessa barreira de entrada gigantesca e vai largar. O jogo é complexo pra cacete, o jogo tem um monte de camada de questão de link, pêndulo, no jogo avançado que eu tô dizendo, tá? Ele tem todas essas questões, ele tem os combos que são muito fortes pra você quebrar com engine, porque os decks não são feitos pra serem quebrados com engine, e na verdade eles são feitos pra desviar de um monte de hand trap também. Esse fator é muito, muito escroto dos decks novos, tá? E aí ainda tem o fator de que você não é apresentado tão bem ao conceito de hand traps. Por que a gente usa tanta hand trap? Porque os combos, quando jogam, eles tendem a ganhar de você, porque sim, a engine tende a não conseguir ganhar de engine. Então, o que a gente pode fazer pra se defender? Os board breaker é muito fácil de se desviarem, porque a Konami faz os decks pra se desviarem disso. Então a única chance que nós temos é usar hand traps. Chega a um ponto em que no formato avançado, a única hand trap que a gente usa de maneira confiável mesmo são as lingeries. Por isso que o Linger e Floodgate... hand trap lingering no geral, né? Tanto o Draw, por exemplo, como o Ash, porque nega o Fua que dura o turno inteiro. Então hoje no formato TCG avançado, nós temos decklist que tem só Ash, Fua, Draw de hand trap. E hand trap de range, tipo Isuna, Holy Soul, se você tiver.
Porque é o que funciona. Se eu ficar tentando bater hand trapzinha de 1 pra 1 ali, os decks são feitos pra desviar disso, sabe? São feitos pra desviar disso. Olha o quanto de complexidade que tem só nesse bagulho. Então a barreira de entrada é muito alta. O Gênesis, ele pode vir pra tentar diminuir essa barreira de entrada. Diminuir a barreira de entrada para as pessoas já não terem uma camada de jogo, de complexidade que eles não precisam se preocupar, tipo Pêndulo e Link. E isso ignorando as pessoas que não gostaram dessas mecânicas, jogaram o jogo até 2017 e pararam, por exemplo, eles poderem voltar agora, tudo bem. Então você derruba essa barreira de entrada. Mas além disso, os caras vão esbarrar na outra barreira de entrada que é altíssima, que é o fato de, mesmo assim, nós estamos jogando um jogo que é feito pro avançado, tirou links e tá colocando esse jogo pra ser jogado num formato alternativo com esquema de pontuação. Isso não vai dar certo, tá? Já vou dizer aqui, isso acho que não vai dar certo. Eu coloquei esse bonequinho rosa aqui na thumb porque eu acho que ele simboliza bem o que eu consigo pensar sobre isso, ó. Esse bonequinho rosa aqui, ele é de um animezinho chamado Takopi, The Original Sin. É um anime muito foda, aconselho aí que a galera assista. Mas basicamente ele é um alienzinho que ele cai na Terra e ele vem de um planeta que não existem conflitos. Então os conflitos e complexidades que existem em interações humanas, ele não consegue entender. Ele acha que dá pra resolver tudo no diálogo. Ele tem uma maquinazinha que permite com que ele volte no tempo. Então ele sempre volta no tempo no momento específico, ele tenta aplicar a questão dele do diálogo, mas o diálogo não funciona na situação dos personagens que a gente acompanha. E aí ele volta no tempo. Mas se eu tentar de novo vai dar certo. E ele volta e tenta de novo. E ele se fode. E aí ele volta no tempo e ele tenta de novo. É um anime bem triste, inclusive. Eu não sei se eu aconselho pra todo mundo, mas é um anime bem triste. E aí acontece esse tipo de coisa. Até que eventualmente o Takopi chega na conclusão que tem uma menina que fica fazendo bullying com a amiguinha dele lá, e ele chega na... não é a conclusão dele, mas é a consequência do ato dele. Que tudo isso só para quando ele mata a menina. Ele acaba tendo que matar a criancinha desgraçada lá. Mas isso serviu pro Takopi começar a entender algumas coisas, de que não adianta tentar voltar no tempo e tentar fazer as mesmas coisas entendendo que vai ter o melhor das pessoas, porque isso não vai acontecer. O Takopi não entendia as relações humanas. Então, isso pra mim é a Konami. A Konami tá tentando fazer algumas questões, parece que sem entender. E por que que isso acontecia, por exemplo, no anime do Takopi, né? Porque ele não entendia o motivo que gerou aquele conflito dentro do anime. Ele não entendia o que originou aquilo. E se você nem entende o que tá originando aqueles problemas, como que eu vou resolver aquele problema, sabe? Então era meio que por aí. E eu acho que a Konami tem um pouco disso. Ela já tentou fazer algumas questões de formato alternativo, de novos jogos e dá errado. O Rush Duel, o Duel Links já foi um sucesso, na verdade, tá? Mas o Duel Links é um ponto, eu acho que até fora da curva, mas que vem se deteriorando no decorrer do tempo. Já tentou o Master Duel e tentou Rush Duel e tentou... Tem outros jogos que eles tentaram e descontinuaram, né? Tem algumas outras paradas que vai fugir da minha cabeça agora, mas parece que eles sempre vão tentando e chegam num ponto em que eles percebem que não dá. O Genesis pode ser mais uma alternativa dessa, que o Takopi voltou no tempo e tá tentando resolver isso de maneira pacífica, mas sem entender o cerne do problema, vai dar errado de novo. E qual que eu acho que é um dos cernes do problema? Não dá pra gente simplesmente pegar um jogo que é feito pro formato avançado com os decks novos. Por quê? Porque os decks novos no formato avançado, eles são feitos pra jogar em volta de board break, eles são feitos pra jogar em volta de hand traps, eles são feitos pra jogar em volta de tudo isso. Porque no formato avançado você tem toda a gama de hand traps disponíveis e tal, e aí você tem a dinâmica de ficar jogando no turno do oponente, e os decks novos são assim. Beleza? Então, atualmente no TCG, eu posso até fazer um outro vídeo que é uma outra discussão, o Draw e Lock ele não é um problema tão grande quanto ele é, por exemplo, no Genesis. O Draw passa a ser, eventualmente, até um pouco necessário, dependendo do momento. Eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre mexer no Draw e tal, mas enfim, no TCG, no formato avançado. Mas é inegável que a Konami faz decks pensando nisso também. Tanto que tem um monte de deck que não toma Draw e constrói jogar tudo por dentro do Draw. Puta que pariu. Então... nós temos essas questões, mas isso é pra decks novos, tá? Decks novos, com dinâmicas novas e tal. Mas tem um monte de decks antigos que são, teoricamente, os decks que devem ganhar espaço com o formato do Genesis, que não são feitos nesses moldes. Esses decks, eles têm algumas questões. Algumas questões em volta desses decks antigos, tá? Primeiro, como no formato avançado nós temos Power Creep gigantesco, o Power Creep que chegou até 2025 e a gente tá indo pra 2026, sempre que tem uma carta nova, a carta nova ela é Power Creepada de tudo que nós temos no jogo até então. Então os decks novos têm 5 efeitos e que desviam de hand trap, que blá 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 blá. Beleza. Como que eu vou dar suporte pra um deck antigo?
nesse ano atual. Eu vou fazer um custom card. Então nós temos decks antigos que tinham uma dinâmica de jogo que não combina com a dinâmica atual, de você fazer um deck com um teto menor, mas que joga no turno do oponente, mas para dar o suporte para ele, você tem que fazer um nível de poder gigantesco para ele estar inserido no contexto atual do jogo. Então o suporte vem quebrado em um deck ruim, sabe? E que não tem chance no formato avançado. Quando você joga isso no Genesis, fudeu, rasgou a porra toda, porque você tirou os decks do meta do avançado, e se você não dá atenção devida pra esses decks que não foram feitos pra jogar do jeito que o Genesis tá proposto, vai dar problema. Vai dar problema, e isso acontece em N decks diferentes, o que faz com que hoje em dia nós temos uma cacetada de deck rogue que ganha o jogo só porque começa mesmo no avançado, tá? Mesmo no avançado, vai ter um monte de deck que vai fazer a board dele, se você não der hand trap, você vai perder o jogo. Nós temos isso já no avançado. No Genesis, as coisas têm que ser pensadas de maneira um pouco diferente. Não dá pra gente pegar esses decks que foram pensados pro avançado, com um nível de poder gigantesco, simplesmente jogar no Genesis e não cuidar direito. Aí é que eu acho que a Konami precisa remodelar o Genesis por inteiro. Por inteiro, por inteiro, por inteiro. Não dá pra gente poder estar jogando com os decks que são feitos pensados no avançado e só trazer eles para o Genesis ignorando links. Não dá pra isso acontecer. Tem que acontecer uma baixa... Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente tenha decks como o Onomate, que é deck que quer fazer base inquebrável, por exemplo. Eu acho que o Onomate é o principal problema, mas não é o único, tá? Ele é um problemão pro jogo hoje, mas que certamente vai tomar lista daqui a pouco. Mas aí é que tá a parada. Eu não acho que é só uma parada que o Onomate ele é o problema da vez. Sempre vai ter mais problemas, enquanto não atacar o cerne do problema, que é diminuir o teto. Eu sei que tem toda a questão em volta de hand trap e tal, que a galera pensa... Mas o que a gente precisa fazer, o que seria interessante, era que as hand traps não precisassem ser usadas. Porque como eu disse antes, as hand traps e o conceito de hand trap no geral, ele existe pra gente poder ter uma defesa pra que o oponente não ganhe o jogo só porque eu perdi no dado. Mas isso é resolvido se a engine conseguir lidar com a engine. Se tiver trocação de engine com engine e eventualmente uma tech fazer um desequilíbrio no jogo, isso tá tranquilo. Esse é o sonho. E nesse cenário eu nem vou querer usar hand trap. Porque vai ser carta que não vai ter um impacto tão alto e a minha engine já consegue lidar com a engine do oponente. Pra que eu vou gastar com hand trap? Melhor ter mais engine. Então, esse é o sonho. Mas para isso acontecer, a Konami tem que mexer no teto geral de todo mundo. E quando esse tipo de coisa é proposta, eu acho que a comunidade, por si só, ela não sabe o que quer. Porque ela reclama do formato avançado. Não é verdade, tá? Mas muita gente ainda acha que o formato do Yu-Gi-Oh! É quem começa ganha e que, meu Deus, eu não tenho chance. Não é verdade, 100% verdade, mas esse é o estigma que ele tem. Mas, como que a gente resolve isso? A gente vai ter que impor um monte de restrição em algum deck. O quê? Você vai restringir o meu deck Rogue? Não, não pode. Você tá sendo muito alarmista, tá maluco, não pode fazer isso. Os caras não sabem o que querem. Pra chegar num nível de jogo em que a galera aparentemente quer, que é que não ter as mesas absurdas, inquebráveis e tal, esse tipo de coisa tem que abaixar o teto, mas não é de um deck não, é de todo mundo, porque enquanto a gente ficar nesse conceito de espera o Onomate quebrar o jogo, dá pontuação, espera uma parada ser usada, dá pontuação, isso vai fazer com que a gente demore anos e anos pra equilibrar o jogo. E não vai equilibrar, porque sempre tem deck novo vindo pro avançado, que vai vir pro Genesis e vai quebrar tudo. Tipo o Qtani. Então é difícil, cara. Pra poder dar certo, acho eu, que aí a gente tem que derrubar algumas questões. E uma delas é a barreira de entrada de gameplay. De gameplay mesmo, sabe? A barreira de entrada de gameplay precisa ser derrubada. Não só tirando link, pêndulo e tal, mas deveria ser pensada melhor pra você ter um nível de equilíbrio melhor entre os decks. Um nível de diversidade melhor entre os decks. De maneira orgânica. É mais ou menos isso. Então, o Genesis ainda tem muito potencial. Se a Konami for dar um foco nessa parte, eu acho que a gente vai chegar num lugar muito bom, sabe? Muito bom. Eu posso comentar um pouco mais sobre questões de hits específicos em um outro vídeo. Eu não sei se esse vídeo ficou claro e se eu consegui falar o que eu queria, de verdade. Tô achando, eu só abri a câmera e tentei comentar sobre algumas coisas aqui. Mas eu acho que é meio que isso, cara. O jogo ainda está em Early Access. Ele não morreu. A Konami tá dando um nível de atenção que, olha só, a Konami, a empresa que todos nós sabemos que caga para as questões do jogo dela, tá dando uma atenção absurda para esse formato. Isso significa alguma coisa sim, gente. A Konami vem mostrando recentemente por aqui no TCG que sabe o que tá fazendo. E se ela escolheu tirar esse tempo para dar essa atenção pro jogo, eu acho muito positivo e eu tenho muita esperança que isso aqui vai dar certo, tá? Muita esperança. Porém, para dar certo, a gente tem que começar a atacar muitas coisas ainda.
muitas coisas ainda. Eles disseram que estão no período de teste e lá no artigo que eles soltaram, disseram que tem muitos planos pra frente e que em breve a gente vai saber sobre esses planos. Eu tô muito hypado pra saber o que vai acontecer. Agora, por hora, pô, o formato caiu, a galera parou de jogar, não tem ninguém jogando, tananã. Nisso eu acho que eles pecaram porque tinha que ter dado uma atenção melhor pra incentivar a galera a ficar jogando isso aí, mas simplesmente acho eu que se a gente não tivesse a perspectiva de estar jogando um formato que tem alguns decks desequilibrado demais com relação aos outros, que parece que você está jogando formato avançado, sem poder usar toda a hand trap para parar os decks, porque aí é que entra uma parada também. Quando os jogadores experientes que jogam o jogo há bastante tempo, vai acabar tendo essa sensação, sabe? De que você tá jogando o formato avançado sem poder usar as hand traps, porque tem uns decks que precisam muito. E entenda que não é só um ou outro, não é só o Onomatic que tá no topo agora. Tem que ser sistemático em N decks diferentes. Os jogadores que já jogam o jogo não podem ter a sensação de estar jogando algo muito parecido com o avançado. Eles não podem ter a sensação de estar tomando um combo que tomariam no avançado, mas sem poder ter hand trap para usar, dependendo do deck que você tá usando. Se eu tô usando um... Enfim, isso não pode acontecer. E outra barreira de entrada que a gente tem que derrubar também é que não dá pro jogador novo que vai tentar começar a jogar e tal, ele também acabar tomando um ombo combo e perdendo porque sim, sabe? Tem que ter chance de ter tempo, de ter turnos pra ele poder sentir o jogo. Algumas coisas têm que ser levadas em consideração pra isso, né? E a diminuição de nível de poder, a diminuição da possibilidade de OTK, tudo isso precisa ser remodelado. O Genesis tem essa proposta? Eu entendo que tem, entende? Eu entendo que tem, porque aparentemente é pra isso que ele foi lançado. Agora, se o que tá acontecendo hoje é que o Genesis é simplesmente um formato que tiraram o Link, tiraram o Exceed, pegaram os decks de formato avançado e botaram pra jogar aqui. O que que isso faz? Se o objetivo é simplesmente tirar isso aí e pegar aquela galera que diz que o Yu-Gi-Oh! Morreu pela 50ª vez, porque criaram o Link e o Pêndulo, e tem muita gente que entende que a partir dali o jogo desmoronou, mas o jogo não desmoronou porque criaram o Pêndulo e Link. Aí é que tá o bagulho, tem que entender o que aconteceu. O que aconteceu foi o aumento do nível de poder, e tudo bem que os Links aceleraram essa parada, porque você tira o bicho do campo e acabou. Porém, esse período todo do Link, da existência do Link pra frente, fez com que o jogo aumentasse de poder não só pra decks de Links, entende? Esse que é o bagulho. Todo deck novo tem um nível de poder absurdamente aumentado, e esse é que é a parada. Foi uma parada sistemática que rolou. E não dá pra você tentar fazer isso mexendo em 50 cartas, 100 cartas. Tem que mexer em muita carta, muita carta. A estrutura do jogo tem que mudar. E muita gente, quando ouvir isso, vai ter o seu nariz. De entender que uma carta no super quanto lá de engine tem que ser mexida. Tem. A gente tem que fazer algumas... Porque se a parada de engine contra engine for suficiente pra jogar, acho que a gente vai estar num lugar interessante. Porque aí você vai ter trocação, o jogo vai ser back and forth, e você vai conseguir usar o teu deck e com ele, por si só, ganhar do oponente. E as hand traps, você não vai precisar usar. Mas e se o cara usar? Vai desequilibrar o jogo usando hand trap. Aí a gente corrige depois, sabe? Então, enfim, é uma parada que eu penso sobre o jogo. Agora, sobre a morte dele, é óbvio que não rolou. O jogo ainda nem foi lançado. Eu tô muito ansioso pra que a gente tenha as novas questões que a Konami vai soltar e os novos planos. E, sinceramente, eu queria muito poder jogar o primeiro torneio de Genesis que eles fizerem. Não vou poder, é óbvio, mas eu queria muito. Mas, enfim, mano, eu só queria deixar esse pensamento aqui, né? Falei pra caralho, quase meia hora de vídeo. Sinceramente, eu acho que eu nem consegui falar o que eu queria. Mas deixa nos comentários o que você acha. Valeu, falou e até mais. Tchau.